A paz do Senhor para todos, para aqueles que nos ouvem, para os irmãos do curso de Teologia do IBAD. Vamos dar continuidade aqui. Teologia pastoral. Nós estamos falando um pouco a respeito da saúde do pastor. E esse capítulo é o capítulo 4, lição 3, da unidade 2. O tema principal, o tema base desse livro, é excelência do ministério cristão. Unidade 2, saúde e o tempo do pastor, do líder, daquele que cuida da igreja, do corpo de Cristo. Na aula passada, nós, na lição 2, nós falamos a respeito da grande problemática que causa na vida do pastor, na saúde do pastor, se ele não tomar cuidado, se ele não se precaver, se ele não gerenciar o seu emocional e a sua vida, se ele não conciliar o seu emocional com a sua vida familiar e ministerial, se ele não conseguir equalizar isso, ele vai ter problemas. E aqui, nessa lição, nós vamos falar um pouco a respeito dos cuidados. Qual que é o cuidado que eu devo ter sendo um líder de um grupo, sendo um líder da igreja, de um grupo de pessoas que precisam dos cuidados de Deus, dos quais eu lidero, eu oriento. Quais são os cuidados que eu devo ter com o meu corpo? Eu preciso zelar pela minha vida saudável. Se eu quero cuidar da igreja, se eu quero ver uma igreja saudável, eu preciso também zelar pela minha vida como líder, como pastor, como aquele que cuida de uma organização. O obreiro precisa amar a Deus. Parece ser muito evidente isso. Mas tem muitos obreiros que, mal colocados, homens que não têm chamado, homens que não estão preparados, e ainda, por fim, não amam a Deus, não amam a obra de Deus, querem extrair recursos da obra de Deus. E esses vão ter problemas. Proteger, o que eu devo fazer? Qual que é o cuidado? Proteger a minha família. O obreiro de Deus precisa proteger a sua família, cuidar da sua família. Isso não significa acobertar erros. Não significa isso. Significa gerenciar, cuidar da sua família com justiça e com retidão. Proteger as próprias emoções e sentimentos. O homem de Deus precisa ser equilibrado para gerenciar uma problemática, um problema. Porque ele precisa e ele vai lidar com várias situações. E cada situação vai requerer dele esse zelo, esse cuidado com a sua alma, para que ele não seja afetado no seu emocional. Lançar sobre Jesus toda a ansiedade é preciso. E o obreiro de Deus, ele só vai fazer isso através da oração, através da fé, da graça. Ele precisa dominar a língua e aprender a falar coisas boas e agradáveis. O obreiro de Deus, o líder,
ele precisa saber ministrar a palavra, não aquilo que está no coração dele. Muitos usam o púlpito, muitos usam as oportunidades para extravasar, para lançar sobre a igreja alguma ofensa, alguma angústia, às vezes, que ele trouxe de casa, ou alguma ofensa que ele recebeu por parte da igreja. E muitas vezes usa o púlpito como lugar, como palco de desabafo. E às vezes deixa de ministrar aquilo que o Espírito de Deus quer falar, trazendo uma correção, muitas vezes, na hora errada, porque o seu emocional está abalado. Então ele precisa aprender a falar aquilo que Deus quer falar, não aquilo que ele acha. Vida saudável. Como obter a atenção? Qual que é o passo a passo? Desenvolver, é preciso desenvolver, o líder precisa desenvolver uma expectativa realista acerca da igreja e das pessoas. Ele precisa saber a igreja que ele tem nas mãos. Ele precisa saber das problemáticas e deparar com isso. E ele precisa saber entender para poder gerenciar essa problemática. Precisa usufruir de uma dieta equilibrada e que desenvolva, e precisa desenvolver bons hábitos alimentares. Essa parte da alimentação, ela afeta diretamente no corpo. E muitas vezes acaba sendo um canal de grande dificuldade no emocional, levando o homem para uma angústia. O homem não faz, o líder não faz a refeição ou não tem uma dieta justa e equilibrada, e acaba isso refletindo no seu corpo e no seu emocional, porque vem as angústias, vem as dificuldades, vem as dores, e ele precisa tomar cuidado. O líder precisa ter uma vida saudável, uma vida alimentar saudável. E isso vai refletir dentro do seu ministério. Evitar excesso de peso e procurar perder o hábito de comer tudo o que vê à mesa. Ou seja, não ser comilão. É preciso ser medido, é preciso ser sensato. Principalmente quando se deparar diante de oportunidades, de almoços, de eventos, é preciso saber colocar a faca na garganta. Salomão, escrevendo em Provérbios, ele fala a respeito do glutão, que quando ele se deparar diante dos governadores, que ele coloca uma faca na garganta, ou seja, que ele coma menos, que ele coma com moderação, ele coma com equilíbrio, e isso vai refletir na sua vida saudável e na sua vida ministerial. Consultar periodicamente o médico e o nutricionista. Isso parece ser desnecessário, mas não é. Não é. Para uma vida saudável de um homem que cuida da obra de Deus, e para a igreja também é necessário. Isso vai refletir numa vida saudável. Dormir bem e com paz no coração. Não deixar as perturbações envolver
permanecer na sua vida. Então, aí é o momento de orar, momento de buscar, momento de se aconselhar muitas vezes, para receber o escape de Deus. Ter um momento de lazer com a família. Muitos líderes desprezam essa realidade de reservar um momento com a sua família em prol da obra. E isso pode trazer grande sequela para a sua vida familiar e, por fim, ministerial. O homem de Deus precisa zelar pela saúde da sua família, pelo bem-estar da sua família. Reconhecer os seus limites. É preciso reconhecer. Muitas vezes, o líder, muitas vezes o homem de Deus quer agradar a liderança máxima. E ele coloca acima do seu limite o seu serviço. E isso vai trazer para ele, a longo prazo, uma grande sequela. Muitos perecem porque não mediram, não reveram os seus conceitos, não guardaram os seus limites e hoje pagam um preço. E hoje vivem uma vida sequelada porque não soube guardar o seu limite, andar, viver, exercer a sua obra dentro do seu limite corporal, físico, mental. Então é preciso, o líder precisa aprender isso. Muitos perecem. Então é melhor eu ser sábio, melhor eu cuidar do que eu remediar. É melhor. Reconhecer o momento de parar e mudar de atitude. É preciso reavaliar, avaliar. Né? Chegar diante do Supremo e falar, eu não posso, eu não estou conseguindo. É preciso orar e pedir sabedoria para Deus nisso. E saber o momento de puxar, o momento de empurrar, o momento de parar. Desprenda-se dos sentimentos de culpa. Muitos homens de Deus são afetados emocionalmente e com isso traz um resultado no corpo, como doenças psicossomáticas, por trazer sobre si culpas. E aonde Satanás, o inimigo da igreja, o inimigo do líder, do pastor, muitas vezes trabalha tentando derrubar, tentando sequelar o homem de Deus. Saúde e o tempo do pastor. No 4.4, agora falando sobre o tempo, organização do tempo do pastor. Muitos homens perecem por não conseguir, não planejar, não programar e não gerenciar o seu tempo. Vão fazendo aleatoriamente, não se programam. Nós trazemos, como brasileiros, uma cultura muito ruim, muito ofensiva, que fragmenta o homem. Nós trazemos uma cultura de não programar não programar os nossos serviços, os nossos trabalhos, nós não programamos dentro de um tempo. Não fazemos isso. E começamos a atropelar, e começamos a avançar. E isso traz grande dificuldade no desempenho ministerial de um homem de Deus, de um líder. Então, é preciso saber fazer isso. Um tempo de reunião, tem um tempo. Precisamos otimizar esse tempo. Falar focado naquilo que foi reunido, precisamos pautar. Então, tudo isso é saudável.
Muitas vezes, o objetivo de uma reunião não é alcançado, porque o líder não soube pautar, não soube gerenciar a reunião. E quando isso não acontece, não há organização. E o tempo se perde e não desenvolve o trabalho, e não se desenvolve o trabalho como se deveria desenvolver. Os resultados são negativos. Então, precisamos ter tempo, né? É um tempo espiritual, precisamos ter um tempo para o lado conjugal e familiar, um tempo para a igreja, para a eclésia, cuidar, gerenciar esse tempo, profissional, educacional, fisiológico e o tempo de lazer. Então, o homem de Deus ele precisa estar prismado, ele precisa estar focado, ele precisa estar visando todos esses pilares, todos esses momentos. Para eu gerenciar esse tempo, eu preciso saber, eu preciso entender as minhas necessidades e eu preciso organizar. E isso vai trazer um resultado saudável na vida de um líder, de uma organização. Toda organização que desenvolve bem o seu papel dentro da sociedade, dentro da eclésia, da igreja, ele trabalha dentro desses tempos. Tempo do homem de Deus. Compreender o tempo de Deus é a base de todo o ministério pastoral. O tempo não é inimigo daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Muitas vezes eu como líder, eu preciso saber o tempo certo. É como uma árvore que dá o seu fruto. Se eu tirar o fruto antes, eu nem vou comer o fruto. Eu vou perder o fruto. Não vou comer. E isso significa perdas. Então, o homem de Deus, ele precisa gerenciar, ele precisa compreender o tempo de Deus, o tempo que a árvore, que o fruto vai amadurecer. É preciso entender o tempo da fala de Deus, o tempo de ir, de voltar, o tempo de parar, de prosseguir. É preciso compreender o tempo de Deus. Vale a pena ser pastor? Veio uma questão, uma pergunta retórica, né? Em 4.6, vale a pena ser pastor? É uma pergunta reflexiva, uma pergunta para me fazer avaliar e muitas vezes até rever os meus conceitos. Ser pastor nos moldes do egoísmo e do status não é difícil, mas passageira e desagradável a Deus. Não é difícil ser pastor. Vale a pena ser pastor? É uma pergunta de reflexão. E aqui, nesse momento, o livro traz a respeito do egoísmo e do status. E quando o homem trabalha em cima desses pilares, nessa formatação, isso não é agradável diante de Deus. Agradável diante de Deus, muitas vezes, é ver o homem na sua honestidade, na sua moderação, no seu zelo, e ainda sendo tratado injustamente, sendo perseguido. Isso é agradável a Deus. Tratando do tempo, ainda aqui, acerca dessa retórica, apacentar o rebanho de Deus implica, muitas vezes, em dores, em tremores
em angústias, em suportar traição daqueles que são mais próximos, em sofrer a rejeição com lágrimas incessantes. Isso é agradável a Deus. As perjúrias, as perseguições. Jesus, ele deixa no Evangelho de Mateus a respeito dessa colocação, a respeito daquilo que agrada a Deus. As angústias, as perseguições. Isso agrada a Deus. O Evangelho de Deus está fora de todo egoísmo. A perseguição vai derrubar todo egoísmo na vida de um líder, de uma liderança. E muitas vezes, Deus permite que isso aconteça, para que o homem de Deus seja moldado. Pastorear é um ofício sagrado que deve ser desempenhado mediante a unção e direção do Espírito Santo. Vale a pena ser pastor, desde que não percamos Jesus de vista. Então, vale a pena. Vale a pena ver o resultado da igreja, a igreja prosperando ainda debaixo de perseguições e de angústias. Termino aqui mais essa lição. IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, nossa referência. O canal Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Dê um like, se gostou. Inscreva-se. Acione o sininho de notificação, porque se você se inscrever, vai nos ajudar. Se você acionar o sininho de notificação, você vai receber, todas as vezes que nós inserimos um vídeo, uma videoaula, você vai receber essa notificação dentro do seu celular, no seu PC, na sua internet. Facebook, nós temos também um canal no Facebook. É isso, eu fico por aqui, me alegrando mais uma vez com você que nos assiste, nos ouve, e espero que nós tenhamos aprendido, que você tenha aprendido alguma coisa, que estamos aprendendo juntos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, faça no canal, ok? Deixo aqui minha saudação para todos, aqueles com paciência e com graça pararam para ouvir mais essa lição, mais essa mensagem de Deus, ok? Forte abraço para todos, no nome de Jesus.